Os recursos para o bom adestramento. O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior adestrar, ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. A disciplina fabrica indivíduos. Ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode se fiar em seu superpoderio. É um poder modesto e desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mais permanente. Olha que interessante, né? Começa a surgir o conceito de adestrar, né? A gente usa adestrar para falar de animais e Foucault está usando esse termo para falar de seres humanos que estão submersos nesse poder disciplinar. Salta aos olhos a seguinte frase: a disciplina fabrica indivíduos. A gente tem uma noção, né, um senso comum, um tanto quanto ingênuo, né, que entende que os indivíduos simplesmente são, né, a gente pensa que a nossa personalidade, que a nossa subjetividade, que os nossos valores são nossos, né, são porque eu sou assim mesmo, eu tenho essa personalidade, enfim. Foucault está situado num paradigma, né, muito mais científico, muito menos ingênuo, né, que entende o ser humano como fruto, né, de uma série de relações de poder, uma série de relações de saber, tá? Então existe esse biológico que é o ser humano e ele está sempre em contato com todos esses exteriores e ele é fabricado por isso, tá? Então quando cria-se esse fenômeno que é a disciplina, né, a disciplina do século XVIII, ela fabrica indivíduos. Interessante, né, que diferente do suplício que a gente viu em outras aulas, né, que é um poder triunfante, é um poder grandioso, é um poder que ostenta a si mesmo, né, a disciplina é um poder mais modesto. É um poder desconfiado, é um poder até humilde, mas permanente. O ponto que a gente vai entender aqui é que a disciplina ela é muito mais eficiente do que o suplício. Tá? Então não é tanto a sua humanidade, ela é mais humana do que o suplício também. Tá? Então os governantes que fazem as pessoas obedecerem por disciplinas precisam menos de força física, menos de violência, né? A violência já está em todo esse adestramento, a violência não se percebe porque ela vai sendo incorporada pelo próprio indivíduo, mas toda a permanência dela, toda a inteligência, toda a multiplicidade de forças envolvidas torna ela muito mais eficiente e é o que faz a disciplina ser muito mais utilizada do que os poderes ostensivos. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar vocês a deixar aquele like maroto, se inscrever no canal quem não se inscreveu, ativar o sininho, que é muito importante ativar o sininho, e, enfim, qualquer coisa que possa ajudar no engajamento para o canal crescer, para a gente poder ter mais cursos, né, sobre Foucault, sobre outros autores, enfim. Então vamos a vigiar e punir. Acerca dessa fabricação do indivíduo, Foucault vai dizer que existem pelo menos 3 tecnologias centrais, que ele vai denominar de vigilância hierárquica, sanção normalizadora e exame. A gente vai ver a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora nessa aula, e o exame numa outra aula. Vamos à vigilância hierárquica. O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue, pelo jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam. Vai ficar mais claro quando a gente chegar no panóptico, tá? Estamos preparando o caminho para falar do famoso panóptico de Bentham. Mas o que a gente precisa então agora, né, para ir amaciando, para ir preparando a racionalidade, a compreensão, para chegar lá no panóptico, é entender essa vigilância hierárquica, né, esse olhar hierárquico, entender que a vigilância gera efeitos de poder. A hierarquia gera efeitos de poder, né? Então, vigilância hierárquica. Foucault vai dizer que o acampamento militar é o modelo ideal desse tipo de vigilância hierárquica, né? Lembrando, então, né, que as instituições militares são altamente hierarquizadas, tá? Toda a sociedade é hierarquizada, mas na questão militar isso fica muito mais importante, né? É muito mais forte essa coisa da hierarquia, mas também essa questão da visibilidade geral, tá? Então, uma sociedade disciplinar é uma sociedade necessariamente hierárquica e é uma sociedade onde todo mundo em algum grau está vigiando todo mundo, tá? Não necessariamente de maneira consciente,
mas também quando a gente for falar de normalização, vai ficar mais claro isso, tá? Muito do que a gente faz até é vigiado por nós mesmos, né? A norma é aquilo que a gente tem que fazer para não destoar do resto, tá? A lógica da lei, né? O cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não permite. A lógica da norma, não. A lógica da norma, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito para seguir a norma. Então, são duas lógicas diferentes e a lógica da norma, ela pressupõe essa visibilidade, ela pressupõe essa hierarquia, ela pressupõe mais uma série de coisas. Então, cito Foucault, o aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar, tudo ver permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas as coisas, e lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido. Olho perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares convergem. Um único olhar que tudo vê permanentemente. A sensação de estarmos sendo vigiados o tempo todo, ainda que não necessariamente tenha alguém vigiando. Daria até para tentar forçar um paralelo, né, com o Deus cristão, onisciente, onipresente, que vê tudo, mas não é exatamente essa lógica, tá? Foucault está pensando numa tecnologia de poder que crie, que seja realmente capaz de criar esse olhar permanente que tudo vê, sem que de fato ele exista, tá? Então isso seria um pouco contra-intuitivo, né? Mas é a possibilidade de todas as micro-relações de poder estarem tão voltadas para a disciplina e com sua contingência e arbitrariedade tão invisibilizadas que elas parecem naturais. Uma série de coisas que são frutos de poder, frutos de relação de poder, que são contingentes, que são arbitrárias, parecem extremamente naturais para nós, porque somos disciplinados, somos corporalmente disciplinados, somos mentalmente disciplinados, somos culturalmente disciplinados, somos eticamente disciplinados, politicamente disciplinados, economicamente disciplinados e vemos o mundo a partir da ótica que essa disciplina nos permite. Mas tem a questão da hierarquia. À medida que o aparelho de produção se torna mais importante e mais complexo, à medida que aumenta o número de operários e a divisão do trabalho, as tarefas de controle se fazem mais necessárias e mais difíceis. Vigiar se torna então uma função definida, mas deve fazer parte integrante do processo de produção, deve duplicá-lo em todo o seu cumprimento. Um pessoal especializado se torna indispensável, constantemente presente e distinto dos operários. Quer dizer, não tem só o operário da base agora. Conforme vai se sofisticando essa sociedade industrial, conforme a indústria vai se sofisticando, o próprio corpo proletário vai se sofisticando. Então, pensamos numa classe média hoje que também é proletariada e não se entende como proletariada. Essa classe média é constituída de proletários especializados, tá? Então, eles são uma complexificação desse poder disciplinar que surge na fábrica, que surge na indústria da Revolução Industrial, mas o capitalismo tem essa flexibilidade de criar especialização que, na verdade, joga o jogo da disciplina, tá? Então, você hierarquiza e nessa hierarquia as pessoas se autovigiam e vigiam aqueles que estão abaixo e aqueles que estão acima também. Porque um chefe, um patrão, alguém, um especialista, né, se não portar-se como chefe, como patrão, como especialista, não vai ter autoridade, né, não vai exercer a autoridade sobre os seus subordinados que gostaria de exercer. Então, o fato de você estar acima numa hierarquia da disciplina não quer dizer que você não esteja na mesma lógica da disciplina. E daí Foucault, na página 174, vai dizer alguma coisa muito interessante, né? O poder disciplinar, ele é indiscreto. Ele é indiscreto, pois ele está sempre alerta e não deixa nenhuma parte às escuras, né? Ele é um vigia, o poder disciplinar, ele é um vigia indiscreto da nossa vida, da nossa subjetividade, dos nossos corpos. Mas ele também é discreto, pois ele funciona de maneira permanente e de maneira silenciosa. Ou seja, ele é indiscreto porque ele está em todo lugar, porque ele molda as subjetividades. Ele é discreto porque a gente não percebe. Muitas vezes a gente até se apaixona pela disciplina ao qual somos escravos, tá? Então a permanência, o fato dele ser permanente, o fato dele estar inserido desde quando a gente é criança, né?
Antes da gente se entender por gente, já somos submetidos ao poder disciplinar. Isso faz com que ele seja invisibilizado, com que ele opere em silêncio. E isso faz parte, de certa forma, da complexidade e da enorme competência desse poder disciplinar, tá? O segundo elemento é a sanção normalizadora. Na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo penal. Foucault vai chamar isso de infrapenalidade. Olha que a palavra da ordem agora é sanção e normalização. E agora eu vou ler uma passagem longa, mas muito importante. Aquela passagem boa até de citar no TCC, no artigo, tá? Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo. Atrasos, ausências, interrupções das tarefas, da atividade, desatenção, negligência, falta de zelo, da maneira de ser, grosseria, desobediência, dos discursos, tagarelice, insolência, do corpo, atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira, da sexualidade, imodéstia, indecência. Ao mesmo tempo, é utilizada a título de punição toda uma série de processos sutis que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se, ao mesmo tempo, de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar, levando ao extremo que tudo possa servir para punir a mínima coisa, que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-punidora. Olha que passagem forte, gente, né? Quem teve na escola, né? Até os dias de hoje a coisa já é um pouco mais tranquila, né? Mais palmatória, enfim, né? Micropunições, né? O modo como você se veste pode gerar punição. O modo como você fala, né? Uma micropunição pode ser um reprimendo, pode ser um desdém, pode ser um olhar, pode ser uma risadinha, né? Toda essa disciplina, né, que a gente encontra, então, inclusive nas escolas, tem o objetivo, né, sanção normalizadora, de normalizar através da sanção. Conforme você vai sofrendo sanção por certo tipo de comportamento, você que não quer sofrer a sanção, você não quer sofrer, né? Você vai moldando naturalmente o seu comportamento, então, para, sei lá, não falar palavrão, não tagarelar em sala de aula. É bastante difícil, né? Muitos de vocês tagarelavam em sala de aula, muitos de vocês têm trauma desses contextos disciplinares, né? Escolares, dependendo da escola que vocês fizeram a sua formação, né? Eu fiz em colégio de freira, era uma escola boa, teve bastante coisa humanista ali, mas tinha uma questão disciplinar hoje que eu vejo assim como bastante complicada, tá? Mas também não estou apontando dedos, a gente está falando de algo muito maior e muito mais global para a gente apontar o dedo a uma escolinha, a uma professora, então, né? Mas toda essa questão até de micro-humilhações, né? Olha como o psicológico entra aí, né? Falamos muito de saúde mental hoje em dia. Falar de saúde mental é algo que precisa, então, ser trazido essa questão da disciplina, né? Essa questão das micropenalidades que a gente sofre o tempo todo, que é quase um bullying invisível, né? Porque tem o bullying lá do gurizinho que vai querer bater no mais fraco, etc. Mas entender que esse bullying aí, né, do carinha maiorzinho que bate no menorzinho na escola, é algo muito maior, né? Ele também foi humilhado, ele também sofreu uma série de penalidades, né, de sanções para gerar certo tipo de sentimento que ele vai descontar no mais fraco. As instituições disciplinares são um prato cheio para esse tipo de coisa. A hierarquização aqui é muito importante, né? Não só a hierarquização, mas a divisão, né? Dividir os indivíduos entre bons e maus. Tem escolas que inclusive dividem, né, a classe dos bons, a classe dos maus, dão um tratamento diferenciado, né? Isso tudo é hierarquização, isso tudo também é disciplina. Vamos ler mais um pouquinho de Foucault, que é sempre interessante. A divisão segundo as classificações ou os graus tem um duplo papel: marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões, mas também castigar e recompensar. Funcionamento penal da ordenação e caráter ordinal da sanção. A disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares. Pune rebaixando e degradando. O próprio sistema de classificação vale como recompensa ou punição, né? Então, o indivíduo que se adapta ao contexto disciplinar
vai ser beneficiado. O que não se adapta vai ser punido, tá? O próprio sistema de classificação, né, os melhores alunos, os piores, já é uma sanção, já é uma punição. Talvez eu não precise comentar aqui, mas eu vou comentar. Grandes gênios da humanidade não se deram muito bem na escola, tá? Se dar bem na escola, claro que exige inteligência, claro que exige assimilação de conhecimento, claro que exige muito conhecimento importante sendo transmitido nas escolas, mas se dar bem na escola é adequar-se ao sistema de hierarquização, de normalização, de disciplinarização do indivíduo. É jogar o jogo que a escola propõe a você e fugir dessas micropenalidades, dessas micro-humilhações. Muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas brilhantes não se adequam a isso, muitas vezes por causa da inteligência, muitas vezes por causa do brilhantismo, né? Porque o brilhantismo se dá mal com a disciplina e vão mal e muitas vezes não vêm a desenvolver o potencial que poderiam ter desenvolvido porque aceitaram, né, desenvolver um psicológico que atrapalha isso, porque, né, uma autoestima baixa, né, nesse jogo da hierarquização, nesse jogo classificatório, ficavam sempre atrás, então convenceram-se que eram burras, tá? Eu conheço muitas pessoas inteligentes que se convenceram que eram burras porque não jogaram o jogo disciplinar presente nas escolas, não só nas escolas, né, nas famílias, presente enfim, onde vai conseguir emprego depois, presente nos círculos sociais da intelectualidade, né? Tem também até disciplina, né? Nisso tem, então, né? Os círculos sociais da intelectualidade também tem disciplina. Dá para ver esse jogo disciplinar em vários momentos. Quanto mais uniforme for uma sociedade, mais fácil de gerir, mais fácil de governar, mais fácil de manipular, mais fácil de exercer o poder sobre ela. E daí Foucault fala da penalidade perpétua, né? A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares, compara, diferencia, hierarquiza, homogeneiza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza. Tá? Agora a gente começa a falar de um termo muito interessante, que é a questão de normalizar. Tá? O que é o normal? O normal é estar dentro da disciplina que uma sociedade propõe, do jogo disciplinar que a sociedade convida você a jogar e que você, quando bem disciplinado, joga direito, você é normal. É cada vez mais difícil ser normal conforme aumentam as exigências, conforme o poder se torna repressivo e consegue invisibilizar-se. Então, o Foucault é alguém que tem sérios problemas com o conceito de normal, tá? Até porque ele foi homossexual num contexto bastante homofóbico, né? Então, a própria ideia, né? Vamos normalizar a sua sexualidade, né? Você tem que fazer sexo com pessoas do sexo oposto só. Fora isso, não é normal, né? Então, todo o seu corpo está sendo normalizado, né? A gente tem padrões de beleza para normalizar o corpo, a gente tem padrões de inteligência para normalizar a inteligência, né? Normalizar o cérebro. Algumas coisas são vistas como inteligência, outras habilidades, muitas vezes bastante importantes, não são vistas como inteligência. Então, quando a gente começa a pensar, né, na questão do normal, a gente começa... Abrem-se as portas para a gente ver a sociedade de maneira completamente diferente. A gente começa a ver uma série dos nossos comportamentos, dos comportamentos alheios, como provenientes de relações de poder institucionalizadas que parecem invisíveis, parecem naturais para nós, mas que na verdade têm uma história, têm uma construção, servem ao tipo de poder. A normalização é algo que precisa ser extremamente problematizado, extremamente atual nos dias de hoje, tá? Para qualquer tema que a gente vai discutir política, ética e filosoficamente. O normal é uma coerção, e eu posso provar com uma passagem aqui. O normal se estabelece como princípio de coerção no ensino, com a instauração de uma educação estandardizada e a criação das escolas normais. Estabelece-se no esforço para organizar um corpo médico e um quadro hospitalar das nações capazes de fazer funcionar normas gerais de saúde. Estabelece-se na regularização dos processos e dos produtos industriais.
Olha como ele está sempre falando de escola, de hospital, né? O Foucault ele tem sempre essas mesmas instituições, tá? A gente vai ver isso bastante, então, no curso, tá? Mas o interessante aqui agora, né, é se focar na ideia da normalização, na ideia do normal como uma coerção. Inclusive, ironicamente, né, Foucault estudou na École Normale Supérieure, né, que seria Escola Normal Superior, que é uma instituição de bastante renome na França. Na aula que vem ficaremos com o exame. Então é isso, espero que tenham gostado, né? Não se esqueça de deixar lá o sininho, o like, toda aquela coisa e boa noite.